Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar a comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, você está aqui no meu canal do Instagram, Padre Miguel Romano Oficial, participando comigo desta nossa Santa Missa, celebrando o 18º domingo do tempo comum, iniciando o mês de agosto, para que este mês seja repleto de bênçãos, graças, para que nós juntos possamos caminhar durante este mês na confiança, no amor e no abandono a Deus, assim como nos ensina a nossa amada Santa Teresinha do Menino Jesus, neste caminho, para que juntos possamos, na nossa pequenez, sempre mais nos jogar com confiança nos braços do Pai. Hoje também a Igreja celebra o mês vocacional. O mês inteiro de agosto é celebrada por todas as vocações, e hoje o destaque especial é para a vocação sacerdotal, é para a minha vocação, a vocação de todos os sacerdotes. Nós que escolhemos seguir este caminho de fé, este caminho de amor, este caminho de serviço, para que nós pudéssemos então nos assemelhar ainda mais ao Divino Mestre. Não que a vocação matrimonial não seja a vocação importante, todas elas são importantes e são serviços para a Igreja e para o mundo, para que juntos, diante da nossa vocação específica, possamos transformar todas estas realidades presentes, principalmente as realidades que nós estamos encontrando nesses tempos, realidades tristes, realidades desafiadoras, para que nós possamos dar um testemunho profético da nossa vida, para que nós possamos dar um testemunho profético lutando contra toda a cultura de morte, toda a cultura de desesperança, toda a cultura que nos afasta verdadeiramente da comunhão com Deus. E se nós nos afastamos dessa comunhão com Deus, acabamos também nos afastando da comunhão dos homens, deste amor
que deve ser para nós a força que nos impulsiona para sermos verdadeiras testemunhas de Cristo, nosso Redentor e nosso Salvador. E assim, vivendo este mês vocacional, também agradecemos a maior de todas as vocações que nós podemos ter, que é a vocação à vida. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando agora neste momento, louvo a Deus pela minha vida, para que juntos possamos celebrar e irradiar sempre mais a graça e a sua misericórdia no meio dos homens. Deus é amor, Deus é misericórdia para aquele que se deixa mover-se e encontrar-se por Deus. Jesus hoje inicia nesta nossa caminhada diante deste Evangelho o primeiro milagre que nos mostra a primeira multiplicação dos pães. Jesus que depois da prisão, da morte de João Batista. Quem é João Batista? João Batista é o último profeta. João que anuncia os caminhos do Senhor. Depois da morte de João, Jesus parte e olha aquele povo como, não só como ovelhas sem pastor, mas aquele povo oprimido, aquele povo sedento, aquele povo que precisa nutrir-se não só da palavra de Deus, ter uma palavra forte na sua vida, ter uma palavra forte de esperança, mas nutrir-se também com o pão da fé, nutrir-se também com o pão material. E ali Jesus realiza aquele milagre, dando àqueles homens, àquelas mulheres, àquelas crianças o pão da palavra, o ensinamento, mas também dando o pão material para saciar esta fome que muitas vezes nós agora estamos vendo ainda mais profunda diante desta humanidade. Nós estamos diante desta pandemia, vivendo principalmente o nosso Brasil, uma economia completamente esfarelada. Nós estamos vendo quantas pessoas perderam, né, seus empregos, quantos lugares, fábricas, quantas lojas, quantos comércios, mini comércios foram fechados devido à pandemia, quantas pessoas perderam o que tinha. E nós que ainda temos o que comer e ainda temos um teto para morar, devemos louvar e agradecer a Deus. Mas não só isso, é preciso também que eu passe deste momento a ser solidário com meu irmão que sofre, não só espiritualmente. É muito pouco nós ligarmos para o nosso irmão para perguntar o que ele tem, mas é preciso também que eu seja solidário a partilhar. Uma reportagem nestes últimos dias nos disseram que a solidariedade ela está diminuindo. Aqueles que eram solidários no começo da pandemia não estão sendo mais solidários. Por quê? Porque faziam uma caridade para se aparecer, para se promover, para tirar fotos, para jogar na internet. Essa não é a verdadeira caridade cristã. Isso é a vaidade. De todas as vaidades, a verdadeira caridade é discreta. A verdadeira caridade ela é contínua. E nós devemos então continuar esta caridade, oferecendo ajuda, promovendo o bem-estar, procurando saciar aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que sofre, aquele que está jogado na rua, aqueles nossos irmãos que não têm vez. Olha que triste saber que irmãos de rua foram envenenados, receberam uma comida completamente envenenada. Nós precisamos buscar o quê? Buscar o verdadeiro valor. Eu tenho que buscar salvar aquele que sofre. Eu tenho que buscar ser, diante do Evangelho de Cristo, a continuação da sua missão. Porque Jesus manda os seus discípulos distribuir o pão
aos famintos, aos necessitados. Isso não é uma simples teologia, uma teologia socialista, como algumas pessoas falam. Isso é uma teologia do amor. Esta semana, os bispos da CNBB, eu quero dizer isso de uma maneira muito profunda e olhando nesse momento aos teus olhos. Os bispos da CNBB assinaram uma carta, 152 bispos, contra o sistema de governo deste nosso país. Sistema de governo que está levando as pessoas, primeiramente, a passarem fome. Sistema de governo que está levando as pessoas numa pandemia a se jogar no trabalho, aonde não existem condições de trabalho, a ir para transportes públicos cada vez mais lotados, a viverem de uma forma indigna diante de uma pandemia que está levando as pessoas. Os bispos também se manifestaram quanto ao desmonte de tantas coisas, a nossa cultura brasileira, que está sendo cada vez mais desvalorizada, diante da Amazônia, que está sofrendo, que está sendo queimada ainda mais nesses tempos. Os bispos colocam diante desta carta um pedido de socorro para a nossa nação, para o nosso Brasil. É preciso que, se eu sou realmente discípulo de Cristo, eu possa me unir com a igreja para lutar contra todas essas formas de desesperança, essas formas de morte, de cultura que está nos levando à destruição. Tudo poderia ser evitado se o governo fosse realmente mais humano. Tudo poderia ser evitado se o governo trabalhasse para o bem-estar dos homens, não para o bem-estar de alguns que estão acima e deixar os outros que sofrem de lado. É preciso que nós possamos agora ser uma voz profética, ser uma voz que se levante contra toda forma de mal. Isso não é teologia da libertação, isso não é papo de comunista, isso é dever cristão, o meu dever de ser profeta, o seu dever de ser profeta e anunciar esta palavra, e não vivemos essa cultura de morte. Quantas pessoas, infelizmente, nós estamos perdendo por esta pandemia, que poderia ter sido evitada, que poderia ter acontecido menos mortes, se o governo realmente se preocupasse com a vida do homem. O governo não se preocupa com o dom da vida, muito pelo contrário. E é preciso, então, que eu, você e todos nós nos unamos com a igreja, com o nosso Papa Francisco, para lutar contra toda forma de escravidão do mal, tanto as escravidões espirituais como as escravidões humanas. A desvalorização da vida, os preconceitos, os racismos, a pobreza sempre mais crescente no meio de nós, para que a nossa vida possa realmente ser testemunho de Cristo. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém nos poderá separar do amor de Deus se nós estamos em Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor. Nem a morte, porque o amor é mais forte do que a morte. E é preciso então que nós possamos de fato ser este amor, viver este amor, ser um profeta do amor, anunciar o amor a todas as gentes, a todo mundo, para que assim a obra de Cristo aconteça e que o reino que tanto Jesus nos pede sejam a partir de nós, que nós sejamos este reino dos céus, este reino de Deus, que nós possamos ser um céu antecipado na vida dos nossos irmãos e irmãs, dos mais sofredores. Se você tem para partilhar, partilhe. Partilhe sem querer nada em troca. Partilhe de coração. É tão bom dar. Nos ensina tantos santos que partilharam com generosidade, com amor, porque quem ama se coloca no lugar do outro. Quem ama busca sentir o sofrimento do outro. Quem ama procura estar perto, tanto espiritualmente como materialmente.
Tudo que nós fizermos a um desses pequeninos, diz Jesus, é a mim que o fareis. Tudo. Então é preciso que nós, assim como nos ensinou Santa Teresinha, possamos escolher este tudo. O tudo que nos leva ao caminho da perfeição, mas o tudo também que nos leva à força de transformar este mundo, cultuado não pela vida, mas pela morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e todos juntos comigo vamos dizer...